Bem-vindo ao Inteiro Teor. No programa de hoje, vamos destacar a importância do acesso à educação para pessoas com necessidades especiais e como anda a expedição de passaportes no Brasil. TRF da Primeira Região determina que a universidade adapte provas do programa de seleção seriada para permitir a participação de estudante com síndrome de Down. Você conhece todos os tipos de passaporte? Vamos mostrar os mais expedidos no Brasil. E você vai conhecer a decisão do TRF1 que garantiu a expedição de passaporte diplomático a servidores do Ministério das Relações Exteriores. E um giro pelas principais notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente, o Inteiro Teor está começando. Uma boa educação é um bem enorme que produz benefícios para toda a vida. Isso não é diferente para pessoas com síndrome de Down ou com deficiências físicas. Além de transmitir conhecimentos acadêmicos, a escolarização é um passo fundamental no desenvolvimento psicoafetivo e no processo de socialização dessas pessoas. Mas nem sempre o acesso à educação para esses estudantes ocorre como deveria. O TRF da Primeira Região precisou determinar a adaptação de provas de um processo seletivo para um estudante com síndrome de Down que quer estudar música em Minas Gerais. Há 17 anos, a psicopedagoga Alessandra Macedo dá aulas para crianças e jovens especiais em projetos como o Vem Dançar e Tango Down, desenvolvidos em parceria com uma escola pública e com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Ela ajuda essas pessoas a terem mais qualidade de vida. Eu desenvolvo um trabalho de dança, expressão corporal, estimulação cognitiva, psicomotricidade, tudo isso atrelado ao desenvolvimento intelectual e motor para uma qualidade de vida desses nossos alunos, para uma maior qualidade de vida. Na instituição, eu desenvolvo um trabalho com jovens e adultos em processo de envelhecimento, estimulando o movimento do corpo, atrelado ao cognitivamente, e o mais importante, com muita alegria, diversão, cuidado e pertencimento. O trabalho de Alessandra é fundamental para a inclusão de pessoas com necessidades especiais. A inclusão social nas escolas é de grande importância, visto que a escola é responsável pelos primeiros anos de socialização da criança. Além da família ou da religião, ela se torna uma instituição importante em que os indivíduos aprendem a conviver com os outros e com as diferenças. A Constituição Federal estabelece o direito das pessoas com necessidades especiais a receberem educação, visando sua plena integração em todas as áreas da sociedade. Segundo a especialista em Direito da Educação, Larissa Cardoso, para garantir a efetividade do que prevê a Constituição, é importante promover o atendimento educacional, respeitando as peculiaridades de cada indivíduo. Isso é importante porque, assim, desse modo, efetivamente, o estudante com deficiência terá reais chances de ingressar numa instituição de ensino superior, concorrendo de maneira igual com os demais candidatos. E, além disso, vai permitir com que o estudante não só ingresse, mas também ele consiga cursar o ensino superior. Em Minas Gerais, um rapaz com síndrome de Down que cursou o ensino fundamental e médio com adaptações no currículo e nas regras de avaliação, não encontrou uma opção de atendimento a deficiente que viabilizasse a participação dele no programa de avaliação seriada da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele quer cursar música. A família do estudante chegou a formular um requerimento pedindo a adaptação do conteúdo da prova, mas a instituição negou, sob a justificativa de que, por se tratar de uma seleção ampla, seria inviável individualizar o processo. O caso, então, foi levado à Justiça e foi no TRF da Primeira Região, em Brasília, que ele garantiu o direito de participar do processo seletivo
com as adaptações necessárias. O recurso foi analisado na 5ª turma do TRF1 e, em voto seguido à unanimidade pelo colegiado, a relatora, juíza federal Kátia Balmino, ressaltou que o Poder Judiciário não pode se omitir quanto a uma possível presença de barreiras ao acesso da pessoa com deficiência à educação. A magistrada lembra que, ao assinar a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, o Estado brasileiro reconheceu a necessidade de o poder público atuar efetivamente para a inclusão dessas pessoas na educação, no trabalho, na sociedade. E essa inclusão não é só a adaptação no sentido de ter um espaço de realização da prova. Como alguém poderia depois ter o seu direito no processo seletivo, em concursos, inclusive com vagas reservadas a pessoas com deficiência, e não ter tido o direito de acesso às universidades? O que se fez no momento da decisão de determinar a adaptação das provas para ingresso na universidade, nada mais foi do que reconhecer o que já tem a previsão na lei. É importante que essa flexibilização de ingresso numa instituição de ensino superior seja também dada ao deficiente, analisando aquelas necessidades especiais, analisando as necessidades básicas que ele vai ter para permitir com que ele forme e seja um profissional que vai contribuir para o mercado de trabalho, que vai contribuir para a economia do país e também vai contribuir para o seu crescimento próprio. Vamos fazer um intervalo agora. Na volta, você vai ver a decisão do TRF1 que assegurou a expedição de passaporte na modalidade diplomático para servidores federais que precisam fazer uso dele. E as últimas notícias de maior destaque na Justiça Federal da Primeira Região. Aguarde só um instante, a gente não demora. A reabertura das fronteiras internacionais para turistas brasileiros no ano passado, após as primeiras ondas da pandemia de Covid-19, motivou a emissão de mais passaportes. Em junho de 2021, por exemplo, o volume de documentos entregues superou os 100 mil desde março de 2020, o primeiro mês de medidas restritivas para conter o avanço do vírus. O passaporte brasileiro permite que os seus portadores entrem em 170 países sem a necessidade de obter um visto prévio. Mas você sabe quais são os tipos de passaporte existentes? E para que serve o passaporte diplomático? Esse é o assunto da reportagem que vamos mostrar agora. Para sair do país, dependendo do destino, é necessário um passaporte. O tipo azul escuro, emitido pela Polícia Federal, é o mais comum. Ele pode ser usado para turismo, por exemplo, e segue o padrão do Mercosul. A validade é de 10 anos. Mas existem outros tipos desse documento, como o passaporte para estrangeiro, que é da cor amarela, o passaporte de emergência, na cor azul claro, e também o tipo diplomático, que é vermelho. As tipificações seguem o decreto número 5.978 de 2006. Esse passaporte diplomático, ele é um passaporte muito forte, porque de fato ele garante uma imunidade para aquelas pessoas que o detêm. Quem são essas pessoas? Os representantes, de missões diplomáticas brasileiras. Tem outro passaporte que também muito se assemelha, mas existe uma diferenciação, que é o passaporte verde escuro, que é o passaporte efetivamente oficial. Esse passaporte oficial, diferentemente do passaporte diplomático, ele conta com uma imunidade, mas não uma imunidade total, e ele vai efetivamente estar atrelado à sua concessão às pessoas oficiais, ou seja, os servidores do governo federal, estadual e do Distrito Federal, como também os servidores, os empregados das empresas públicas. Uma discussão sobre o documento veio parar no TRF da Primeira Região. A Corte julgou procedente a expedição do passaporte diplomático em favor dos assistentes de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, que haviam sido excluídos do benefício pela pasta. Eles recorreram à Justiça por meio do sindicato da categoria. E segundo um dos dirigentes do Sindi Itamaraty, o Alexei Vanderbroek, eles estavam sendo discriminados. Perpetuaram o tratamento desigual dispensado a essa carreira
mantendo esses profissionais privados de instrumento de trabalho essencial no contexto das peculiaridades do desempenho profissional no exterior. Finalmente foi corrigida essa discrepante injustiça que jamais encontrou justificativa e que expôs os assistentes de chancelaria a situações de risco e de grandes constrangimentos, por serem tratados de maneira desigual até por autoridades estrangeiras. O relator do caso, desembargador federal Souza Prudente, destacou o artigo 16 da Lei 11.440 de 2006, que garante expressamente aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro a concessão de passaporte diplomático ou de serviço, estendendo o benefício a todos os servidores das carreiras que o compõem. Não é lícito, segundo o magistrado, afrontar o princípio da igualdade ao criar fator discriminatório entre as carreiras do Serviço Exterior Brasileiro. Para o advogado do sindicato, a decisão reconhece a relevância do trabalho realizado pelos assistentes de chancelaria que representam o país no exterior. O decreto 5978, extrapolando seu poder regulamentador, criou uma diferenciação onde não poderia haver. Reconheceu-se na decisão judicial esta ilegalidade e reconheceu-se também a necessidade de dar aos servidores que estão a serviço do Brasil no exterior o direito a portar um passaporte diplomático, que vos dá algumas prerrogativas e garantias jurídicas e políticas. E agora você acompanha o giro com as principais notícias da Justiça Federal da Primeira Região. É o Inteiro Teor Notícias. Olá! A sexta turma do TRF1 confirmou a prorrogação do visto temporário de estudante estrangeiro para a conclusão de estudos. A Polícia Federal havia negado a renovação porque o pedido foi feito fora do prazo legal, deixando o autor em situação irregular no Brasil. Apesar disso, a turma levou em conta que o estrangeiro é aluno de pós-doutorado e desenvolve pesquisa na área da saúde humana. A conclusão foi que, embora o pedido de prorrogação do visto tenha sido feito fora da data correta, não é razoável o indeferimento, tendo em vista os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e do direito à educação. A mesma sexta turma anulou o auto de infração emitido pela Polícia Rodoviária Federal, registrando o trânsito irregular em São Paulo de um veículo pertencente a um policial militar do Distrito Federal. Só que consta no processo uma declaração do comandante da unidade onde o PM trabalha, atestando que ele estava em serviço no dia da infração com o automóvel estacionado no pátio do batalhão. No recurso, a União sustentou que a aplicação da multa é dotada da presunção de legitimidade e que, portanto, um documento elaborado pelo próprio policial não seria suficiente para invalidá-la. Mas o relator, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, destacou que desconsiderar os documentos produzidos pelo autor implicaria dizer que não apenas ele, mas também o comandante do batalhão da Polícia Militar mentiram. Para o magistrado, na dúvida, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de anulação da multa imposta ao autor. A Justiça Federal no Tocantins tem novidades. A implantação do juízo 100% digital já começou. Trata-se de um modelo inovador de prestação de serviços à população, implantado nas varas cíveis da Justiça Federal em todo o estado e na 4ª Vara Federal de Palmas, de competência criminal. Nessa fase do projeto piloto, vai ser permitido que as partes envolvidas no processo, advogados ou procuradores, continuem atuando remotamente, mesmo com o fim da pandemia, evitando deslocamentos. Essa é uma forma de promover amplo acesso à justiça por meio da tecnologia. Com a adoção do juízo 100% digital, as partes vão ter a opção de informarem, logo no início do processo ou em seu curso, os números de telefone e endereços de e-mail para que os atos de comunicação possam ser prontamente realizados online. Para saber mais notícias da Justiça Federal da Primeira Região, acesse trf1.jus.br ou as nossas redes sociais. Obrigado por sua companhia e até o próximo Inteiro Teor.